Olá, pessoal. Professor Alisson aqui, professor de matemática, de volta com a resolução dos nossos exercícios preparatórios para o SAEB. Então, a parte 3 desse vídeo tem o mesmo objetivo, que é compreender os conceitos matemáticos das questões da lista de preparação para o SAEB. Vamos juntos, então, continuar? De olho nas questões. Questão de número 9. Olha só. Paulo queria saber a altura do prédio onde ele mora. Ele se lembrou da aula que teve sobre semelhança de triângulos e resolveu fazer um experimento. Em uma determinada hora do dia, percebeu que uma régua de 30 centímetros, apoiada verticalmente no chão, formava, pelo sol, uma sombra de 15 centímetros. No mesmo instante, mediu com uma fita métrica a sombra formada pelo seu prédio e percebeu que dava 10 metros, conforme mostra a figura. Então, olha a figura aí. Assim, ele calculou que a altura do prédio seria de... Olha só, pessoal, bem tranquilo, semelhança de triângulos. Nós temos dois triângulos semelhantes, certo? E nós vamos observar e descobrir o que? A altura do prédio, ou seja, a altura do triângulo maior aí, certo? Quando a gente trabalha com semelhanças de triângulos, nós trabalhamos com o quê? Com a razão entre a proporcionalidade entre eles, certo? Só que ele pediu a altura do prédio em metros. O que a gente vai observar? Nós temos aqui, ó, do triângulozinho menor que foi formado pela sombra, que as medidas estão em centímetros. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aí é transformar essas medidas em centímetros para metros. Por quê? Assim a gente consegue fazer essa proporcionalidade, né, resolver por meio da razão entre esses lados de uma forma mais exata. Vamos juntos então? Olha só, nós temos aqui primeiro então 30 centímetros. 30 centímetros, para eu passar 30 centímetros para metro, é só eu dividir por 100. Então, eu tenho aqui 30 centímetros dividido por 100 dá igual a 0,3. A mesma coisa nós vamos fazer com 15 centímetros. 15 dividido por 100, que é igual a 0,15. Ótimo. Então nós agora temos as medidas em metros. É só a gente resolver isso daí. Tudo bem? Deixa eu só observar se eu deixei uma tela para a gente fazer juntos. Deixei. Então vamos fazer aqui que nós temos mais espaço, certo? Vamos então juntos agora fazer a proporcionalidade entre esses triângulos. Deixa eu apagar aqui no slide anterior. Nós temos então as medidas então de 15 centímetros, que é 0,15, e 30 centímetros, que é 0,3. Ok? Então, agora é só a gente observar as proporcionalidades dos lados dos triângulos. Vamos juntos? Olha só, primeiro, esse lado é que eu quero encontrar, né? O valor aqui, ó, da altura do prédio. Vamos chamar de x. Esse lado maior, ele é proporcional, olha só, esse lado do meu triângulo é proporcional a esse lado do triângulo menor. X é proporcional a 0,3, assim como os 10 metros aqui embaixo, ó, da sombra, é proporcional aos 15 centímetros, 0,15 metros. Então nós vamos escrever aí, ó, assim como os 10 é proporcional a 0,15. Tudo bem até agora? Então fizemos só a proporção. Prédio maior, triângulo maior, que é o do prédio, e do triângulo menor, que é só da régua, né, que ele colocou lá no chão. Aqui nós temos a igualdade entre duas razões, entre duas frações. Nós podemos só multiplicar cruzado. Começando a multiplicar pela incógnita. 0,15 vezes x é 0,15x. Isso é igual a 10 vezes 0,3, que é 3. Agora, nós vamos resolver essa equação do primeiro grau.
O 0,15 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. 3 dividido por 0,15. Vamos fazer juntos essa divisão? Ó, vamos fazer aqui em cima. 3 dividido por 0,15. Gente, divisão quando nós temos um número com vírgula. O que eu gosto de fazer? Sumir com essa vírgula antes da gente começar. Para eu sumir com essa vírgula, eu tenho que andar algumas casinhas com ela. Necessariamente para a direita, para frente, certo? Então, para eu andar com essa vírgula 2 casinhas e essa vírgula sumir, eu vou multiplicar por 100. Então, esse lado aqui eu vou multiplicar por 100 e aí a minha vírgula vai sumir. Da mesma forma, eu tenho que fazer do outro lado, o número que está fora da chave. Eu vou multiplicar aqui também por 100. Como que vai ficar, então, a nossa divisão? 3 vezes 100 dá 300. Vou dividir aqui para não misturar. E aqui dentro da chave, quando eu multiplicar o 0,15 por 100, eu vou ter, então, 15. Então, eu tenho a divisão agora de 300 dividido por 15. Vamos lá. Começando pelo 3. 3 divide por 15? Não, porque ele é menor do que 15. Então, nós pegamos o próximo algarismo junto. 30 divide por 15? Sim. Quantas vezes 15 que dá 30? 2 vezes. 2 vezes 15 é 30. Fazendo a subtração dá 0. Sobrou um 0 lá em cima. Nós podemos abaixar ele aqui, né? E a gente multiplicar novamente agora por 0, né? Qual o número multiplicado por 15 que dá 0? O próprio 0. 0 vezes 15 é igual a 0. E 0 menos 0 é 0. Então, nós temos o quê? Que o valor, né, correspondente à altura desse prédio é de 20 metros. Bem fora do padrão normal, né? Mas é isso que o exercício trouxe pra gente, né? O valor dessa altura aí de 20 metros. Um prédio assim, ó, minúsculo, né? Vamos dizer. Então, a alternativa certa, vamos voltar lá pra gente ver? É a alternativa A. Então, concluímos então a nossa questão número 9. Vamos então para a questão número 10? Ela diz o seguinte: após a secagem de um determinado tipo de grão, um produtor verificou que houve uma redução em quilogramas desse grão na razão de 3 para 1. Esse produtor colheu 327 quilos desse grão. Mantendo essa proporção, quantos quilogramas esse produtor terá após essa secagem? Então, nós temos aí uma proporção, trabalhar razões e proporções. Então, ele diz pra gente o seguinte, olha a informação importante, que essa proporção, nessa razão, desculpa, de 3 por 1, né, gera a colheita de 327 quilos. Mantendo essa proporção, quantos quilogramas esse produtor terá após essa secagem? Então, nós vamos manter essa proporção, trazendo, então, aqui a nossa incógnita embaixo. E aí nós temos, então, a igualdade entre duas razões. Só a gente multiplicar cruzado. Vamos juntos? 3 vezes x, 3x. 1 vezes 327 é 327. Então é só a gente resolver essa divisão. Por quê? Aqui o 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E aí nós vamos ter 327 por 3. Certo? Resolvendo aí então. Vamos ver se eu faço aqui no cantinho. Olha só. 327 dividido por 3. Começando pelo número 3 lá. O 3 dá para dividir por 3? Sim. Quantas vezes o 3 que dá o próprio 3? Uma vez só. Então, 1 vezes 3 é 3. E 3 menos 3 é 0. Vamos abaixar, então, o nosso próximo número, que é o 2 aqui. 2. Dá para dividir por 3? Não dá. Só que aqui nós temos uma opção, que é abaixar o próximo número, que é o 7. Só que eu não posso fazer duas ações do mesmo lado de uma divisão.
Lembra que eu já expliquei em aulas anteriores para vocês que a divisão é um zigue-zague. Eu resolvo algo fora da chave e abaixo da chave. Então, vai e volta. Então, se eu já abaixei o número 2, eu não posso fazer uma outra ação, né, sucessiva desse mesmo lado. Então, para eu resolver esse problema, o que eu posso fazer aqui? Ó? Colocar um 0 aqui, certo? E 0 vezes 3 é 0, e 2 menos 0 é 2. Agora sim eu posso abaixar o número 7. Eu não fiz duas ações no mesmo lado. E agora pensar. Qual o número que eu multiplico por 3 que dá 27? É o 9. 9 vezes 3 é 27. 27 menos 27 é 0. Chegamos então que... Quantos quilogramas esse produtor terá após essa secagem? 109 quilos. Alternativa certa, alternativa D de dado. Certo? Tranquila essa questão, né? Se a gente entender a questão de razão e proporção, é uma questão muito tranquila, muito fácil de ser feita. Tudo certo? Podemos ir para a próxima? Vamos juntos, então, para a questão de número 11. Deixa eu só apagar aqui o slide. Vamos, então, para a questão de número 11. Na figura abaixo, a circunferência maior tem centro A e 4,3 centímetros de raio. E a circunferência menor tem centro B, passa por A e tem 1,5 centímetros de raio. O que ele quer da gente? O comprimento do segmento CD é igual a... Então, nós temos que encontrar o comprimento do segmento C e D. Ok? Deixa eu ver se eu deixei um slide para a gente fazer sobre. Aqui. Trouxe maior, então, o nosso círculo aqui para a gente analisar. O que ele fala para a gente, então? Ele fala que o raio, né, da minha bola maior aí, que tem o centro A, é de 4,3 centímetros. Então, vamos escrever isso? Ó, o raio, o que é o raio? Vamos lembrar? O raio é a medida do centro a qualquer ponto da nossa circunferência. Então, eu posso dizer que aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, de A até esse ponto aqui, nós temos o valor de 4,3 centímetros. Agora, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar que ele diz que a nossa circunferência aqui, né, que nós temos o centro B, ele traz o que pra gente? 1,5 de raio. Então, daqui, ó, até aqui, nós temos 1,5. Concorda que se o B, o ponto B é o centro, então nós podemos dizer que esse outro ladinho aqui, ó, também é 1,5. Então, o total aqui é de 1,5 mais 1,5, 3 centímetros. Certo? O que ele quer da gente aqui, ó? Ele quer esse pedacinho aqui, ó, do C até o D. Conseguem observar o seguinte, ó, deixa eu trocar aqui para mostrar para vocês. Ó, eu tenho, deixa eu ver se eu mudo a cor para a gente poder ver aqui. Ótimo. Ó, nós temos então que do ponto A até o ponto D, nós temos 4,3. É isso daqui, ó. Do ponto A ao ponto D, nós temos 4,3. Ok? Do ponto A até... Opa, deixa eu voltar aqui. Do nosso ponto A até aqui, ó, nós vamos colocar aqui o ponto B, né? O ponto C e o ponto D. Até aqui no ponto C, nós temos 3 centímetros. Então, o que falta a gente descobrir, gente? É só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. É só a gente pensar. Nós temos todo esse segmento AB valendo 4,3 e esse pedacinho A a C valendo 3 centímetros. Nós podemos fazer a subtração
entre esse segmento maior e esse segmento menor. E o que vai sobrar para a gente? O segmento CD. Então, é só a gente fazer a subtração de 4,3 menos os 3 centímetros, que nós vamos encontrar, então, só o pedacinho que a gente quer, que é o CD. Vamos lá? 3 menos 0 é 3. 4 menos 3 é 1. Na subtração de números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Então, nós temos o quê? 1,3 centímetros é o valor desse segmento CD. Alternativa certa, alternativa A. Tudo bem, pessoal? Então, quais são os conceitos que nós precisamos, né, para resolver essa questão aqui? Entender o que é raio, entender o que é diâmetro, certo? E ter essa noção da organização dos segmentos. Tudo certo? Podemos, então, para a nossa última questão número 12. Vamos lá, deixa eu apagar aqui o slide. Bora lá. Observe os pontos A e B no plano cartesiano a seguir. Então, olha só, nós temos 2 pontinhos aí, né? Ponto A e o ponto B. E o que ele diz pra gente? Ó, as coordenadas do ponto médio do segmento e a distância entre um ponto a outro é respectivamente. Então, nós temos que encontrar 2 coisas aí. Primeiro, as coordenadas do ponto médio, ou seja, o pontinho que está no meio entre o A e o B. E depois encontrar a distância entre um ponto a outro. A distância entre A a B. Vamos então nos concentrar inicialmente para o ponto médio. O ponto médio é o ponto que está no meio. Como que nós vamos encontrar esse ponto que está no meio? É simples. Vamos ver então a distância entre esse pontinho A e o pontinho B. Olha só. Um está no menos 3. Ponto A. Se a gente for olhar aqui, ó, a nossa reta aqui embaixo. E o ponto B, ele está aqui direcionado no 5. Essa aqui seria o nosso eixo X, né? E esse aqui em cima, o nosso eixo Y. Se eu for observar, olha só. O ponto médio vai estar onde? No meio entre eles. Se a gente for ver aqui, o meio entre o ponto A e o ponto B está mais ou menos aqui. Certo? Olha só. Quantos quadradinhos nós temos aqui do A até esse ponto que eu marquei? Ó. 1, 2, 3, 4. Agora, desse ponto que eu marquei até o B, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o nosso pontinho que está no meio entre A e B. Qual que é a coordenada dele? O que é a coordenada? O valor do X e o valor do Y marcados, né, no plano. Então, para X, ele está bem aqui, ó, no 1. E no Y, ele está marcado aqui, ó, no 2, certo? Até então, nós sabemos que o quê? Que é a alternativa D, né? Ponto 1 e 2. Mas, professor, mas por que é 8 aqui, ó, a unidade da distância entre eles? É quantos quadradinhos que nós temos entre o ponto A e o ponto B. São 8, né? Nós conferimos anteriormente, olha só. Deixa eu apagar aqui para visualizar novamente. Nós temos aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 unidades de distância entre o ponto A e o ponto B. Certo? A alternativa certa aqui, então, é a letra D. 1 e 2 é o nosso ponto médio e a nossa distância é de 8 unidades de distância. Certo? Então, concluímos, então, as nossas 4 questões desse nosso vídeo. Pode voltar à tela para a gente finalizar? É o seguinte, então. Passamos da metade já da nossa lista, caminhando já para o final, né? São 16 questões. Então, nós já estamos caminhando para o vídeo final dessa resolução. Então, resolvemos até a número 12. No nosso próximo vídeo, parte 4, nós vamos terminar de resolvermos juntos essa lista. Tudo certo? Então eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!